Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao episódio 2 do Desmascarando o Sistema. Como é que vocês estão essa noite? E aí, ansiosos, né? Tô vendo só os comentários aqui e passando também, não poderia deixar de agradecer vocês. São centenas e centenas de comentários que nós recebemos. Ontem o post que nós colocamos, os comentários depois também foram maravilhosos. Muito obrigado. Isso me anima toda a minha equipe para que a gente possa hoje fazer um episódio 2 ainda mais impactante para você. Então, muito obrigado. Não se esquecendo que, se por acaso acontecer alguma coisa, nós subiremos uma outra live e em 2-3 minutos colocaremos nos grupos, tá bom? Se você não está no grupo, está na descrição aqui, por isso que nós criamos os grupos. Então, não se preocupe se algo acontecer, porque sabe como é, né? Lidando com isso, sempre pode acontecer, né? Então, também não podemos deixar de falar, eu quero agradecer você que compartilhou, nós tivemos muitos acessos, então você que ajudou outras pessoas a terem o conteúdo do episódio 1, então muito obrigado e vamos continuar com essa força, compartilhando o link, esse link que vocês têm acesso, para que mais pessoas possam ter acesso, porque hoje as informações e o conhecimento que eu vou trazer vai transformar a sua vida. A partir de hoje, você vai ver a vida com outros olhos, com olhos da consciência. Muita coisa vai mudar, então esteja preparado, tudo bem? E nós também não podemos deixar que hoje, no final da live, eu vou falar quem foi o ganhador, que ontem nós fizemos um sorteio. Colocamos o post, as pessoas comentaram, e dos comentários eu falei que eu ia fazer um sorteio, que ia ganhar um livro meu com dedicatória, autografado. Então hoje eu vou revelar quem é que ganhou da postagem de ontem e farei uma nova postagem hoje. E o comentário também, amanhã eu revelarei, vamos fazer um sorteio para quem vai ganhar mais um livro. E eu ainda tenho um super presente para vocês. Eu vou dar um presente para quem ficar até o final, porque é onde eu vou falar qual vai ser o presente e vocês vão gostar bastante. Eu não posso também deixar de falar que agora, dia 14 de abril, nós vamos abrir as matrículas da segunda turma desse ano da Escola Tocha, da minha escola. Então, vi muitas mensagens querendo saber da escola, e a escola abre as matrículas, porque são de tempos em tempo eu abro a matrícula. Então, a segunda turma vai ser agora, dia 14 de abril, nós vamos passar todas as informações para você. Então, não se preocupe, só fique antenado, porque dia 14 é o dia e não fica muito tempo aberto, porque as vagas são preenchidas rapidamente. Tá bom? Então, ontem, no episódio 1, nós falamos sobre quem é que está por trás, qual é o sistema, quem são as famílias por trás desse controle das frequências, quem é que, né, colocou Tesla, Riff e tantos outros cientistas que há muito tempo falavam sobre frequência, tinham até desenvolvido equipamentos de cura através de frequências e foram completamente, literalmente exterminados, né? Então, é importante nós sabermos, entendermos o sistema de como ele funciona, para que com conhecimento nós possamos ter aí um discernimento melhor e tomar umas atitudes. Agora, hoje é que nós vamos falar como é que eles usam essas frequências. Eu vi que tinham comentários aqui falando, eu quero saber quais são essas frequências, que frequências são essas, e vocês vão ver quais são as frequências. E tenho certeza que algumas delas vocês vão falar assim, mas isso daí é frequência? E eu posso garantir para você que é frequência, né? Então, ontem foi um episódio inicial, um episódio muito importante, um episódio de preparação para o episódio de hoje. E amanhã nós fecharemos com chave de ouro esse último, né? Essa última edição do Desmascarando o Sistema, que é o Desmascarando o Sistema 3. É uma trilogia e nós vamos terminar amanhã, fechando com chave de ouro, e você não pode perder. E aí, vocês estão preparados? Pegaram seu copo d'água? Hoje vai ser um pouco mais prolongado, porque hoje tem muita informação, tá? Muita informação. Então, já preparem-se.
Porque depois de hoje, a vida vai mudar para você. De qualquer forma, porque mesmo que você não tome nenhuma atitude, você nunca mais vai olhar para as coisas que eu vou te falar hoje com os mesmos olhos. E isso é muito bom, isso chama-se expansão da consciência, que é quando você tem ciência, consciência, significa com a ciência, ou seja, com o conhecimento, que é o conhecimento que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já falava Jesus. O que é essa verdade? É o conhecimento, é o que as coisas são realmente. Então, preparados? Preparados? Vamos lá? Vamos que hoje o tempo, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Então, segundo episódio. Bem-vindos. Esse aqui é um episódio super importante. O Desmascarando Sistema 3 tem como título a libertação dos espertos. E agora vocês vão ver que a libertação será através de um conhecimento dessa prisão invisível que nós temos. No episódio anterior, nós revelamos quem está por trás do sistema que usa essas frequências para controlar aquele sistema todo, expliquei a pirâmide para vocês. E hoje nós vamos desmascarar as ferramentas invisíveis que mantêm a humanidade presa nessas baixas frequências vibracionais. E a minha pergunta para vocês é: você está pronto para enxergar o invisível? Algum dia você imaginou que você poderia enxergar o invisível? Pois é, esse dia chegou. Então, você está pronto? Coloca nos comentários aí se você está pronto. Tem algumas pessoas chegando agora, para que a gente possa começar com força total esse episódio 2, porque a hora que eu começar, a gente não consegue mais parar. Estão prontos, né? Vai ficar gravado, né? Esse é um evento da escola. Da Escola Tocha. Esse é um evento para os alunos. E alguns eventos são tão importantes que nós abrimos as portas do nosso auditório para que você tenha acesso, para que os nossos convidados vão ter acesso por 7 dias. Então você pode compartilhar, você pode entregar isso e compartilhar com outros despertos, mas só até 7 dias. Agora, este material é o acervo que fica dentro da escola, que aí sim os alunos têm acesso constante, direto, enquanto forem alunos, estão ali com o conteúdo, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Então, compartilhem, em até 7 dias vai ficar no ar, depois nós retiramos, e aí é exclusivo dos alunos, como todos os outros materiais da escola, tudo bem? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, primeiro, a experiência que despertou minha visão para isso tudo que nós vamos falar hoje, né? Porque tudo tem um despertar, e a minha também. Antes dessa minha missão espiritual, eu fui o presidente fundador de uma empresa chamada Five Diamonds, que era uma empresa de nutrição celular, né? Nós somos pioneiro aqui no Brasil sobre isso, né? E ali eu tive contato com muita tecnologia. E uma das tecnologias foi a biorressonância. A biorressonância é uma tecnologia alemã, utilizada muito na Alemanha. E essa tecnologia, ela tem a capacidade de medir e equilibrar as frequências no nosso corpo. Na verdade, a biorressonância, ela tem no seu sistema um banco de dados da ressonância, ou seja, da frequência magnética, da frequência vibracional, de tudo que existe. Vitaminas, minerais, aminoácidos, proteínas, metais pesados, vírus, bactéria, tudo que você imagina tem frequência. E essa máquina, esse dispositivo, possui isso e ele faz uma biorressonância, ou seja, o que seu corpo, ele faz uma análise comparando esse banco de dados com o que ressoa com você. Por exemplo, se você tiver no seu corpo metal pesado, ela vai ler esse metal pesado, ela vai ler uma frequência que ela vai ter no banco de dados dela, e essa frequência ela vai falar assim: olha, você tem mercúrio no seu corpo. Por quê? Porque existe uma frequência no seu corpo
que ressoa com esse banco de dados, que é essa frequência que eu tenho. E ele consegue medir tudo, qual é a quantidade, o quanto, porque o quanto tem de frequência. Essa biorressonância já é uma tecnologia explorada há um bom tempo. Aqui no Brasil tem vários lugares que fazem os exames, são biomédicos, são as pessoas da área da saúde que podem mexer com esses exames. Né? Então, foi a primeira vez que eu tive um contato muito grande com isso, porque a minha equipe, nós trabalhávamos no desenvolvimento de produtos com o metabolismo, com o nosso organismo, e para isso eu comecei a ter essas aberturas dessas tecnologias, né? E aí, logo depois, eu acessei a bioinformática, que é uma tecnologia muito avançada, que hoje quem possui é o IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares da USP, onde eu tive dados, onde eles coletam todos os dados da biorressonância e passam por um computador quase que quântico, digamos assim, né, que pode ver os dados genéticos e energéticos celulares e também tem ali como eles estão interligados e quais são os padrões vibracionais de saúde e doença. Para vocês terem uma ideia, esse meu contato foi há praticamente 9 anos atrás, 8 anos atrás, e naquela época os computadores de bioinformática tinham uma acuidade de 1 por quatrilhão. O que é isso, Júnior, 1 por quatrilhão? O computador da bioinformática tinha capacidade de encontrar uma bolinha azul no meio de 1 quatrilhão de bolinhas vermelhas. Essa era a potência que tinha esse computador usado. O IPEN, que gera a bioinformática, ele é ligado a mais 6 laboratórios, 6 institutos no mundo que possuem essa tecnologia. Eles são totalmente interligados entre si. O meu contato era o PhD Ítalo Salzano Júnior, que acabou se tornando um grande amigo meu e é um dos maiores cientistas que tem hoje, especialistas no corpo humano. Nunca encontrei uma pessoa, né, está envolvido com a Marinha, com o desenvolvimento dos super-humanos, é uma tecnologia muito importante. Então, aqui eu comecei a ter esta visão e esse acesso a toda essa tecnologia, onde nós vimos que realmente, nós somos pura energia. Então, tudo tem uma frequência e eles leem essa frequência e conseguem coisas incríveis com isso, né? E essas experiências me deram essa visão transformadora, que tudo é frequência, tudo vibra. Então, eu comecei a olhar com outros olhos e a estudar de uma outra forma e a perceber como o sistema trabalha com isso. Então, desde alimentos, medicamentos, agrotóxicos, tudo que vocês imaginam, até emoções, sentimentos, como nós temos a tabela de Hawkins, a tabela de Agatha, tudo é frequência e tudo pode curar ou adoecer, dependendo da potência e dependendo da frequência e como elas interagem entre si. É assim que funciona. Quando eu desenvolvi minha equipe, nós desenvolvíamos fórmulas inteligentes de produtos de nutrição celular, que são suplementos de alta eficácia. Nós estudávamos a interação dessas energias a nível de vitaminas e minerais, aminoácidos, proteínas, e como elas interagiam entre si e como elas eram metabolizadas biologicamente e energeticamente no nosso organismo. Por isso que as nossas fórmulas eram extremamente eficazes. E não era pela quantidade de produto lá dentro, e sim pela qualidade, pelo nível vibracional, pela frequência de cada um e a interação entre eles. Porque o cálcio e o ferro, por exemplo, eles não conversam entre si. O cálcio inibe a sua absorção de ferro. Então, se você tiver numa fórmula cálcio que um ferro, você não vai absorver o ferro. Né? Simples assim. Energeticamente falando, também, né? Então, foi esse momento que eu entendi, porque eu estava dentro de um mercado de nutrição celular, como meus fornecedores eram os fornecedores de matéria-prima, tanto da indústria alimentícia quanto da indústria farmacêutica, assim como o meu
as fábricas que produziam os meus produtos eram fábricas que também forneciam para a indústria alimentícia e para a indústria farmacêutica. Então, eu estava lá dentro, eu palestrava em congressos médicos, em congressos de nutricionistas sobre epigenética. Então, eu conseguia entender os bastidores. E foi aí que eu entendi como esse sistema manipula silenciosamente a humanidade, sem que você perceba, sem que você saiba, e ainda rotulando como saudável. Então, o sistema ele é uma prisão de frequência. O controle, ele não é, o controle moderno, ele não é mais com tanques, com algemas, mas ele é com ondas, com frequências, com programação mental. Evoluiu demais, né, pessoal? Então, o sistema ele criou o quê? Um ambiente vibracional que nós chamamos de denso ou de baixas frequências. Um campo invisível que mantém a maioria das pessoas presas sem perceber. Porque não é mais algema, é energia. Então, nós vivemos imersos numa grade eletromagnética invisível que ela interfere na nossa biologia, emoções e despertar espiritual. Quando nós vemos a tabela de Hawkins, que tem ali de 0 até 1000 a frequência humana, a linha de corte é a 200, que é a linha da coragem. Abaixo do 200 são as vibrações baixas. Então, antes de chegar nos 200, o sistema coloca como se fosse uma teia, uma grade ali, para que você não passe para a coragem, para as energias. Então, é uma faixa, nós dividimos em... As frequências energéticas, elas são divididas em faixas. Então, praticamente para nós que estamos no despertar, são 2 faixas. Faixa baixa é até 200 Hz. Faixa superior, faixa positiva, alta frequência, como você queira, acima de 200, tá bom? Então, essa prisão que eles criam é criada para deixar você, primeiro, desconectado do seu eu superior, ou desconectado de você mesmo, desconectado da espiritualidade. Você fica mais vulnerável a doenças, e eu vou mostrar para vocês. Você fica reativo emocionalmente. Você estoura, você chora, você sente angústia, tristeza, raiva, ódio. Você nem saber. É uma agulha, né? É uma faísca, causa uma explosão. Você fica muito reativo. Por quê? Baixas frequências. Você fica incapaz de acessar o seu poder criador, de acessar o seu eu, porque é tanta força externa influenciando o interno que eles acabam suprimindo o seu eu, o seu poder divino, o poder da cocriação, a centelha divina, como nós falamos, é uma chama que você nem acende. Sua chama não fica acesa. Por quê? Porque eles ficam com a frequência. Então, agora chegou a hora de vocês verem o invisível. Então, preparem-se. Tomar até uma água aqui. Vamos lá. Então, primeiro, Júnior, o que são essas ferramentas invisíveis? O próprio nome já diz, invisíveis. Então, elas não são fáceis de perceber. Por quê? Porque elas estão embutidas no nosso dia a dia e você não pode enxergar com seus olhos. São tecnologias, produtos químicos e até nossas próprias emoções que baixam a nossa frequência vibracional física, mental, emocional, espiritual, sem que a gente perceba. Nós estamos falando de Wi-Fi, nós estamos falando de alimentos processados, sentimentos negativos, e são projetados para nos manter em um estado constante de medo, de escassez, de limitação. E quando nós estamos nesse estado, nós ficamos completamente suscetíveis ao controle do sistema. Nós caímos nos braços do sistema. Mas agora você vai aprender a identificá-las e amanhã nós vamos ver como neutralizá-las e como melhorar isso. Mas hoje ainda já vou dar dicas para vocês, tá bom? Só de ver vocês já vão sentir, né? Então, tudo no universo vibra, tudo é energia. Seu corpo, seus pensamentos, suas emoções, seu alimento.
tudo emite frequência. Quando essa frequência está em alta, você tem clareza mental, seu sistema imunológico se fortalece, seu campo espiritual se expande. E quando ela está baixa, você se sente ansioso, doente, desconectado, estressado, sua mente fica confusa, como se tivesse uma grande névoa na sua cabeça. Você se torna completamente vulnerável à manipulação. Frequência essa frase é muito legal. Frequência é o código que abre ou fecha as portas da sua consciência. Então vamos ver a primeira coisa, são as tecnologias. Então, uma das mais sutis é as tecnologias invisíveis. Nós estamos falando de antena 5G, nós estamos falando do Wi-Fi que está na sua casa, nós estamos falando do Bluetooth, roteadores, todos eles emitem ondas eletromagnéticas que atravessam o seu corpo energético o tempo todo. Elas atravessam o seu corpo. Essas frequências não apenas causam estresse, insônia e ansiedade, elas também desconectam você de você mesmo. A mente se agita, o corpo entra em desequilíbrio e a alma se cala. Essa tecnologia, que deveria ser a nossa aliada, mas na mão do sistema, virou uma arma silenciosa contra a sua consciência. Nós temos uma outra tecnologia que já foi desenvolvida, ela chama Li-Fi. O Wi-Fi é as informações que são transmitidas através de ondas de rádio, dessa frequência super baixa. Há muito tempo já existe uma outra tecnologia chamada Li-Fi. A Li-Fi é as informações que, ao invés de serem transmitidas por ondas de rádio, que são super baixa frequência, elas são emitidas pelas ondas da luz. Olha só. Muito em frequências extremamente altas, seria muito mais rápido, com uma capacidade infinita maior e muito mais barato. Por quê? Porque a luz, ela já existe. A luz, ela é natural, era por onda de luz. Mas imaginem se eles deixam entrar essa tecnologia. Foi uma tecnologia suprimida, que existe. Telas digitais, né? Prisão virtual, é uma outra ferramenta invisível. O uso excessivo de telas digitais. Excessivo, né? Celulares, TVs, computadores nos mantêm conectados ao sistema, mas desconectados de nós mesmos. Quanto mais tempo nós passamos à frente das telas, mais baixa fica a nossa frequência, e isso nos torna mais suscetíveis a emoções negativas. Medo, escassez, nos impede de acessar o nosso próprio potencial máximo, né? Dados mostram que muitas pessoas chegam a passar mais de 8 horas em frente às telas. 8 horas. Se você pudesse usar esse tempo de se reconectar com a sua essência, pense nisso. Esse é tempo demais para ser desperdiçado em algo que te afasta de quem você é. Eu não estou falando que nós temos que zerar e nunca mais acessar, porque isso seria impossível, nós não estaremos aqui. O celular é importante para nós. O problema é que as pessoas perderam a noção, não é? Essa foto, eu coloquei ela porque ela diz exatamente isso. Na hora do almoço, na hora de uma refeição, a pessoa ela não está nem comendo, ela não sabe nem o que ela comeu, se você perguntar para ela. Ela está onde? No celular. Ela está fazendo alguma coisa produtiva? Não, provavelmente, muito não. Então, as pessoas perderam a sua conexão. Você vê hoje, você vai num jantar, por exemplo, num restaurante, a família está sentada, o pai está no celular, a mãe está no celular e o filho está no celular. Eles nem conversam mais entre si, não sabem nem o que está acontecendo. Então, nós precisamos ter consciência e usar, sim, as tecnologias, mas em momentos que precisa se usar, em redução também. É muito uso desnecessário. Produtos químicos que envenenam. Sim, produtos químicos têm uma frequência baixíssima. Esses alimentos industrializados são uma outra ferramenta invisível usada pelo sistema.
Eles contêm aditivos químicos que intoxicam o nosso corpo, mente, criando um estado constante de desequilíbrio. Nós estamos falando aqui em edulcorantes, nós estamos falando em corantes, nós estamos falando em adoçantes, nós estamos falando em realçadores de sabor, nós estamos falando de química pesada dentro de todos esses produtos industriais, alimentos, que eles chamam de alimentos, que de alimento ali não tem nada, nada ali, alimentos industrializados, é um termo muito, muito, muito bonitinho para falar que ali são produtos químicos, porque só tem química. De alimento não tem nada lá dentro. Quando tem alimento é artificial. Isso tem uma frequência baixíssima, eu vou mostrar para vocês. Esses produtos não só prejudicam a nossa saúde física, mas também afetam a nossa energia vital, nos deixando o quê? Mais suscetíveis a emoções negativas. Então não é só o físico, ele vem e mexe nas emoções. Aí você não sabe por que você está com depressão, por que você está estressado, por que você está nervoso, por que você está com ansiedade. Que você está colocando para dentro veneno que causa isso em você. A indústria alimentícia lucra bilhões vendendo produtos que te adoecem, que nos adoecem. A indústria alimentícia faz parte da indústria da doença. Eu fiz uma sala secreta na escola, que essas salas secretas são temas que são fechados, né? Às vezes tem convidados, às vezes não tem convidados. E quando tem nas salas secretas, os convidados pagam para participar, porque é um conteúdo muito, muito exclusivo dos alunos. Eu fiz agora, em março, sobre a indústria da doença, que é feita pela indústria alimentícia, indústria farmacêutica, indústria dos produtos de higiene pessoal, higiene do lar. É um conglomerado, eles são todos juntos, unidos, para lucrar bilhões e bilhões e bilhões sobre a população. Um adoece, o outro cuida e mantém doente, né? E o outro faz que embeleza, mas também joga nos braços da indústria farmacêutica, né? Então nós vamos primeiro perguntar, o que você está comendo aí? O que você come? O que está no seu prato? O alimento, ele não é apenas matéria, ele é uma informação vibracional. Cada ingrediente carrega uma frequência que interage com o seu campo energético. Uma vitamina, um mineral, tudo tem uma frequência. Como nós somos frequência, os alimentos são frequência. Nós não nos alimentamos de comida, nós nos alimentamos de frequência. E essas frequências que alimentam a nossa energia são encontradas em produtos naturais, porque nós fazemos parte de um cosmos, nós fazemos parte de um universo. Então, o divino criador, Deus, a fonte criadora, naquilo que você acredita, quando ele criou tudo perfeitamente. Então, criou os alimentos, criou os animais, os vegetais, os humanos, os peixes, criou a natureza. Tudo é um ecossistema. Ele não criou produto industrializado. Ele não criou alimento industrializado. Ele não criou remédio. Ele não criou nada disso, isso é tudo químico. Aditivos, corantes, conservantes, eles atuam como códigos de baixa frequência, ou nós chamamos códigos de densidade, bloqueando os seus centros energéticos e enfraquecendo a sua vitalidade. Eles bloqueiam os seus chakras. A frequência deles bloqueia a frequência dos seus chakras. Essa é a grande questão. É por isso que o nosso corpo perde a capacidade de autocura, porque a nossa energia, nosso corpo, ele é perfeito. Perfeito. Exames de biorressonância, aí eu trago as minhas experiências, é possível ver como certos alimentos literalmente desativam a energia de órgãos e chakras. Nós conseguimos ver cientificamente, energeticamente, através da biorressonância, como alimentos, entre aspas, esqueci de botar aspas aqui, porque de alimento não tem nada, né? Desativam. Ou seja, você não está apenas ingerindo calorias, porque aí virá aquela onda de calorias, né? Não tem caloria nenhuma ali. Você está comendo é química. Você está absorvendo padrões que mantêm a sua
vibração baixa, estado que o sistema quer que você fique lá. Ele quer que você fique lá, sem força, sem clareza, sem luz e principalmente sem consciência, sem saber que isso está acontecendo, porque ele embala esses venenos numa caixinha bonitinha. Aí ele põe um artista para falar na televisão, ele mostra que aquilo é super gostoso, super saudável, e você acredita, né? Eu vou colocar aqui esse gráfico para vocês terem uma ideia. Então, vamos falar de frequência do corpo humano. Lembra que eu falei ontem que Tesla já havia descoberto isso? Que ela variava de 62 a 70 MHz? Então, depois, em 1990, foi confirmada, né, pelo cientista que teve. Então, nós estamos falando, um corpo saudável, isso aqui é científico, tá? Isso aqui é medido. Então, um corpo super saudável, ele está nos 70 MHz. Um corpo saudável, 62. Então, Tesla já falava, e isso veio só se confirmando. Entre 62 MHz e 70, você está com o corpo saudável. Ali diz que quando você baixa para 58 MHz, o seu corpo já começa a ficar mais debilitado, o seu sistema imunológico cai e você fica já suscetível a doenças. Câncer, por exemplo, o início é 42 MHz. Esse é o início. O corpo começa a vibrar em 42 MHz. Doenças degenerativas. Nós estamos falando aqui Alzheimer, Parkinson, 40 MHz. Doenças autoimunes, lúpus, por exemplo, 28 MHz. E quando o corpo chega a 20 MHz, ele entra num estado terminal. Ali já está indo embora. 20 MHz. Guardem esses números. Então, nós estamos falando que abaixo de 62, vamos colocar de 58 para baixo, já começa o nosso grande problema, o corpo começa a adoecer, e 20, guarda o número 20 MHz. Guardaram? Então, agora nós vamos para os alimentos. Qual é a frequência desses alimentos? Medida, frequência, hein? Refrigerante, 0. Ai, Júnior, como 0? Se tudo é frequência, é morto. Um refrigerante é morto. É um produto que não tem nem frequência. Açúcar refinado, 5 MHz. Salgadinho, 7. Fast food no geral, né? McDonald's, Companhia Limitada, 10. Carnes embutidas, salame, mortadela, presunto, 12. Frituras, 15. Doces industrializados, bolacha, bolo, aqueles bolos que você compra pronto, todas essas coisas pronta, 10. Alimentos enlatados, na sua média, 12. Café solúvel, esse é um dos maiores venenos enganador que tem, é esse. 8. Conservantes. Conservantes estão em todos os produtos que vocês consomem, que vem em latinha, que vem em caixinha, que vem em pacotinho. 5. Ou seja, todos os alimentos industrializados têm uma frequência abaixo da frequência do estado terminal do corpo humano. Por isso que, quando nós consumimos, isso daqui abaixa a nossa energia. Olha a vibração disso. Olhem a vibração. Agora, olhem, eu queria que vocês tirassem foto disso daqui. Para que vocês nunca mais se esqueçam quando vocês estiverem comendo. Ai, Júlia, tal. Nós vamos conversar amanhã sobre isso. Hoje eu só quero dar
esse parecer para vocês. Tá bom? Amanhã nós vamos conversar sobre como nós podemos fazer isso dentro de um mundo real. Mas hoje eu quero que você tenha consciência de que isso aqui vibra mais baixo do que o seu corpo já estando em fase terminal. Né? Opa, vamos aqui. Então eu quero que você agora pense o que você está colocando no seu corpo. O que é que está no seu prato no dia a dia? Eu quero que você reflita. Os seus alimentos são naturais ou são industrializados? O que você está colocando no seu prato foi colhido, pescado ou caçado? Ou o que você está colocando no seu prato veio de um pacotinho, de uma caixinha, de uma latinha e tem uma tabela nutricional ou um rótulo dizendo que está lá? Precisa pensar. Então, se você for consumir produtos de rótulo, que tenha rótulo, já é um bom passo. Um bom passo, pelo menos para você ler. Né? E desconfie daqueles que têm nomes excessivamente químicos e artificiais. Eu já estou te dando a dica. Nomes que você não consegue nem pronunciar, o que você sente. Né? O bom é você não comer nada que tenha disso. Mas eu quero que você entre no grupo, que você não entrou ainda, porque eu vou dar um presente, eu vou dar muita coisa para vocês. E uma delas eu vou dar um e-book para vocês de leitura de rótulo. Então entrem no grupo do WhatsApp, porque é uma forma que eu tenho de enviar para vocês. Né? Para quem não está ainda, tem um link aqui na descrição, que eu vou enviar no grupo, acho que sexta-feira, acho que vai para esse grupo, um guia, um e-book sobre rótulos. Como ler rótulo, pelo menos para você saber o que você está consumindo. Né? Se você não conseguir tirar 100% da sua vida disso, pelo menos você vai saber o que você está comendo. Priorize alimentos frescos, orgânicos, integrais. Lembre-se, o que você consome afeta diretamente a sua energia vital. Alimentar-se bem é um ato de autocuidado energético, espiritual, físico, mental, tudo que você possa imaginar que venha de um alimento. Então, preste atenção no que você come. E aí, agora, vamos entrar mais fundo um pouquinho, né? 95% das papinhas infantis, isso aqui foi um estudo, eu vou até colocar aqui, ó. Isso aqui foi um estudo feito em 2019 pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, que é uma pesquisa que saiu no Healthy Babies Bright Futures. Então foi em 2009, isso aqui foi publicado. O que esse relatório diz é que 95% das papinhas infantis contém chumbo e metais pesados. Você não vê, o seu bebê não vê, mas o dano acontece. Mercúrio, arsênio, alumínio, cádmio também estão nos alimentos de bebê. Essas toxinas atravessam a barreira do cérebro, causam déficit de atenção, autismo, ansiedade, depressão, TDAH. Então, não é um alimento infantil, é envenenamento precoce de potes bonitinhos. Aí não se sabe, né? Aí vai, meu filho é isso, meu filho tem autismo, meu filho tem TDAH, meu filho tem déficit de atenção, meu filho tem ansiedade, depressão. Por que será que essas curvas só aumentam? Os casos só aumentam. Olha quantas crianças estão aí. Né? Aquele leite Inã, pelo amor de Deus, aquilo tem até óleo vegetal lá dentro, meu. Tem... Não dá nem para falar. Outra coisa, óleo vegetal. Óleo vegetal, um estudo vou colocar para vocês. Nos últimos 100 anos, o consumo de óleo vegetal aumentou 86 vezes. Eles são ricos em ômega 6, prejudicial à saúde, causa inflamação crônica, aumento de risco de Alzheimer e câncer, ligado à obesidade e à diabetes tipo 2.
Por que será que os índices hoje só aumentam de Alzheimer, de câncer, de obesidade? Óleos pró-oxidativos, pró-inflamatórios, pobres em nutrientes. Programado para acreditar, vocês foram programados, nós, para acreditar que são saudáveis pela mídia. Eles eles são a base do colapso metabólico moderno. Quem está dizendo isso? BMJ, PubMed, uma publicação médica da Weston Price Foundation, da Fundação Weston Price nos Estados Unidos. Óleo de canola. Alguém sabe me dizer, por favor, coloca nos comentários. Você deve usar óleo de canola. Você conhece a planta canola? Porque nós temos óleo de girassol, nós temos óleo de soja e nós temos óleo de canola. Quem conhece? Você já viu a planta canola? Quem já viu a planta canola? Coloca aqui nos comentários enquanto eu tomo água. Vamos ver. Eu não estou falando de óleo de coco, eu estou falando de óleo vegetal. Esses óleos para cozinhar. Não é nem azeite, é óleo. Óleo de canola, óleo de soja, óleo vegetal, óleo de girassol. Vocês conhecem? Canola? Não existe. Não existe. Existe uma planta rasteira no Canadá chamada couza. Eles utilizam essa planta, o resto dessa planta, para poder fazer o óleo vegetal. Canola significa Canadian Oil Company. É o nome da empresa, Canadian Oil, canola. Não existe canola. É o maior veneno que existe na face da terra. E está todo mundo consumindo. E aí não sabe, porque hoje nós estamos tendo pessoas com 50 anos de idade com Alzheimer. Né? O que era uma doença da velhice, o que era uma doença de idosos. Hoje nós temos pessoas com 50, 48 com Alzheimer. A explosão de obesidade, explosão de câncer. Por que será? Estão usando isso para cozinhar na sua casa. Indústria farmacêutica não foi criada para te curar. Nós só falamos isso ontem, né? Vou até passar mais rápido aqui, porque nós falamos ontem isso. É que tem que reforçar, né? Medicamentos, as inoculações, muitas vezes são carregados de metais pesados, toxinas que interferem diretamente na sua frequência vibracional, bloqueiam centros energéticos, né? Você se torna um paciente crônico, você não é curado, você vira o maior bem ativo da indústria farmacêutica é o doente. Ele lucra até o final e ele prolonga esse final o máximo que ele pode. É assim que acontece. Veja quanto as pessoas gastam, por isso que pipoca a farmácia por tudo quanto é lugar. A bioinformática já comprova certas substâncias afetam genes, células e os campos sutis por frequência. A bioinformática tem no seu banco de dados todos os medicamentos, todos os princípios ativos que existem no mundo, as suas frequências. E consegue saber exatamente o que causa. Não estou falando que é para não toma mais inoculação, não toma mais remédio. O problema é você já cair na mão deles, porque quando você tem um problema, você tem que tomar um anti-inflamatório, ou você tem que tomar algum remédio mesmo, não tem jeito, você já caiu nas garras deles. Ai, criança, meu filho, não, tem algumas inoculações que você tem que dar, sim. Nós temos que ter noção, mas não essa que lança todo ano tem que tomar uma para gripe, todo ano tem que tomar uma para aquilo, né? Ou umas que nem tiveram testes. Então nós temos que ser conscientes. Poliomielite infantil, claro que tem que dar, mas sabendo que nós estamos dando e nós temos que ter uma contraparte, que é uma vida saudável.
Então, você tem alguma coisa que é pontual ali, mas que é necessária, que tem estudos, que tem que dar, ok. Nós só tomamos remédio quando chega lá já a doença no... né? Aí são remédios. Agora, você está tomando para dorzinha de cabeça, você está tomando para antifluxo, você está tomando para um monte de coisa, que na verdade o que está te causando isso é a comida que você está comendo. Nem é comida. Você está comendo produto químico disfarçado de comida e te dá um monte de revertério. Então, nós temos que aprender a sermos conscientes, né? O sol é a maior mentira que já te contaram. Eu quero que vocês parem e pensem. Parem, pensem agora. Para todo mundo. O sol, o que é o sol? O sol é uma estrela. Quando você olha para o céu e você vê as estrelas, tirando os planetas do nosso sistema solar que estão sendo iluminados, né, pelo nosso sol, todas as outras estrelas que vocês veem no céu são sóis. O sol, as estrelas, foram criadas para que ao redor delas orbitem planetas que não têm vida própria e que precisam da energia, da luz e do calor da estrela, de um sol, para que possa ter vida. Nenhum planeta tem vida própria. Os planetas dependem de uma estrela, dependem de um sol para gerar isso. O nosso planeta sem o sol não existiria nada. Então, nós estamos falando que o sol é uma fonte de energia, é a fonte da vida no nosso planeta. E durante anos, eles te disseram, vem te dizendo o quê? Evite o sol, não tome sol, saia do sol, fuja do sol. Como assim? Um estudo apontou que para cada centímetro quadrado da sua pele, o sol produz 9 unidades de vitamina D por minuto. Vitamina D importante em centenas de reações metabólicas no nosso organismo. É o sol que produz. O sol. A luz solar, ela atravessa os seus olhos, a luz entra pelos seus olhos e ela ativa a glândula pineal, a hipófise, o hipotálamo, todas que estão juntinhas no meio do seu cérebro. Essas glândulas, além da conexão, né, que nós sabemos da glândula pineal, tão importante com o universo, com o plano espiritual, com tudo, elas ainda regulam diversos hormônios. Serotonina, o hormônio do humor, o hormônio da felicidade, a melatonina, importantíssima para o corpo. A melatonina é o hormônio do sono, é o hormônio que regula o seu círculo circadiano, noite e dia, acordado, dormindo. A calcitonina, seus ossos, seu esqueleto, a sua estrutura. E tem muito mais. Aí não sai, ou usa óculos escuros e não sai no sol. Por que será que eles querem te afastar no sol? Evitar o sol é bloquear a produção natural desses hormônios. Resultado, aí você não sabe por que você tem depressão, insônia, osteoporose, envelhecimento precoce. Você não foi feito para viver à sombra. Nada foi feito. O sol é a nossa fonte de energia, é a luz solar, é ela que ajuda a elevar a nossa vibração. Por isso que eles falam para vocês se esconderem. Aí você fala, ai, mas eu fui na dermatologista, ela falou que eu tenho que passar protetor solar. Então, vou te mostrar aqui. Em 2019, o próprio FDA, nos Estados Unidos, publicou: protetores penetram no sangue em menos de 2 horas. Químicos como ozibenzona, octocrileno, ultrapassam os limites seguros. Isso foi publicado. Afetam seu fígado, rins, sistema hormonal. Desde que os protetores solares se popularizaram, o câncer de pele, tipo melanoma,
Melanoma, desculpa. Dobrou. Ué, mas tá todo mundo passando protetor. E só tem esse dado de dobrar porque até 15 anos atrás, câncer de pele, ele não entrava no cadastro. Vocês sabiam? Coloca no Google para vocês verem. Não entrava, eles não têm records, né? Eles não têm registro. Por isso que só dobrou, mas na verdade, antigamente nem tinha. Agora explodiu isso daqui. Enquanto isso, a venda desses produtos aumentaram 38 vezes. É uma máquina de lucro. A proteção não é química, a proteção é consciência. Olhe para o passado. Por que as pessoas usavam chapéu? As mulheres lindas, os homens, proteção. Por que acordavam cedo e 11, 11h30 se retiravam para o almoço, para a confraternização, e depois voltavam às suas atividades às 2, 3 horas da tarde? Por que se tinham que se expor ao sol, eles se expunham de manga longa, chapéu, proteção solar? Entendem que no período do ano ou da sua localização que você está, aquelas das 11 horas, 2 horas da tarde, com o sol a pino, não é o momento de você ficar no sol. Aí não, mas você quer ir para a praia às 11 horas da manhã, ficar esticado lá, que nem uma lagartixa, tomando sol, mas você está seguro que você está passando protetor solar. Depois reclama, depois vai acontecer. O que está acontecendo? Eu vou mostrar para vocês agora. É um produto, tá? Eu só coloquei esse produto aqui, mas todos eles são assim, tá bom? Eu quero que você pegue e observe o que está atrás desse produto, né? De um protetor, que é de todos os protetores, tá? Vai mudar muito pouquinho. É isso aqui que está atrás. Eu quero que, por favor, você leia. Leia, ou melhor, tente ler, porque mesmo sendo o regulamento no Brasil, que tem que estar tudo em português, os ingredientes estão todos em inglês. Eu quero que você tente ler um deles, para você ver se você consegue. Não, né? Mas eu coloquei no Google Tradutor, eu traduzi, verifiquei, né? Esses aqui são os nomes. Então eu quero que você olhe para você ver se você consegue pronunciar algum nome desses, né? Vai ser com muita dificuldade. Vou até tomar uma água para te dar tempo de você tentar. Isso é o que está no seu protetor solar, né? A marca não interessa, tá? Vai variar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a base é isso aqui. Vocês deram uma olhada? Tire uma foto. Ou pega o seu protetor e depois faça um teste, por favor. Pegue uns nomes bem complicados que tem lá e coloca no Google para você ver. Eu vou fazer um aqui para a gente não perder muito tempo. Eu vou pegar aqui, ó. Lembra que nós falamos lá que o estudo nos Estados Unidos colocou que o otocrileno ele causa, né, muita coisa ruim? Então eu vou pegar ele. E aí a gente coloca no Google. Produtos feitos com octocrileno podem degradar naturalmente na substância química benzofenona, um suspeito cancerígeno que pode interferir em hormônios e órgãos reprodutores importantes. Aí as mulheres não conseguem engravidar. De acordo com um estudo publicado pela Chemical Research in Toxicology, março de 2021. Júnior, mas essa aí tem que estar, né? Naturalmente, mas ele tem que estar com a substância química benzofenona. Eu quero que você olhe aqui, ó. Vem dos benzenos, dos benzos, ó. Metoxidibenzoilmetano. É da família, irmão, já está degradando. Aqui embaixo, álcool benzílico. Benzoato de metila. Isso é o que você está passando na sua pele. Isso é o que você está passando no seu filho. Pense agora 2 vezes, tá bom? Sistema também usa o quê? As suas emoções negativas
para manter você preso. Medo, culpa, escassez são programados em nossas mentes desde a infância, através da mídia, da religião, da educação. Você não sente medo por acaso. Ele está sendo transmitido para você todos os dias em alta resolução. Em 4K, eles transmitem isso para você. A exposição constante a emoções densas reduz a nossa frequência vibracional, bloqueando o nosso potencial, freando a nossa evolução. Mas a boa notícia é, quando nós identificamos essas emoções e aprendemos a substituí-las por amor, compaixão e gratidão, nós começamos a elevar. Então nós temos que ficar conscientes agora. Sempre que vem alguma coisa querendo te levar a baixar a sua frequência, saia, né? Agora observe o seu dia. Pare e observe. Você acorda, você já pega o celular. Seja sincero com você, você não precisa mentir para mim, não precisa nem colocar aqui. Mas olha para você. Você faz isso? O seu Wi-Fi está ligado 24 horas? Você chega a desligar o Wi-Fi da sua casa? Não, né? Seu bolso vibra com notificações? Seu celular está no seu bolso? Ligado 24 horas? Café da manhã? Alimentos industrializados? O que você come de café da manhã? Enquanto isso, as antenas e as telas disparam ondas invisíveis ao seu redor. Tudo parece normal. Você fala assim, não, mas não tem nada acontecendo, você não está enxergando nada. Você só está no celular, a sua comida você viu na propaganda que ela é ótima, o Wi-Fi você não enxerga, a antena 5G você não enxerga. Mas você está imerso num campo vibracional denso, de baixa frequência, uma caixa invisível que te desconecta, te acelera, te drena. Um verdadeiro sistema de controle. Agora que você pode enxergar, você pode sair dele. Essas frequências, elas te adoecem. Então nós temos, eu vou te mostrar um estudo, que o Wi-Fi, o 5G e a luz azul das telas aumentam o seu estresse oxidativo, afetam a sua produção de melatonina, desregulam o seu ritmo cerebral, reduzem a fertilidade e desorganismo com o campo energético. Crianças, a exposição precoce às telas e ondas artificiais tem sido associadas ao aumento de TDAH, a ansiedade e distúrbios do sono. Você não vê essas frequências, mas o seu corpo sente. Esse é um relatório que saiu, né, no Bioinitiative Report em 2020, agora. Eu vou colocar aqui. Esse é um trabalho publicado que saiu. Esse é um outro, né? Aquele saiu em 2020. Esse aqui saiu em 2007, um trabalho publicado, né? Que diz aqui, ó, que pode causar insônia, dor de cabeça, fadiga, problemas de pele, mudanças na pele sensível. Aí você compra um monte de creme, né? Ah, eu tô passando o creme da marca tal e o creme da marca tal porque eu tô com a pele ressecada. Por que será? Aí você está botando mais veneno ainda pela pele, né? Mais veneno. Perda de apetite, né? Perda de memória, de concentração, Alzheimer, Parkinson, problemas cardíacos, mudanças no cérebro e no sistema nervoso, nas atividades, reações estressantes, problemas inflamatórios, reações alérgicas, efeitos tóxicos, mudança no sistema imunológico e vários tipos de câncer. Acabou de sair, aqui em 2007, né? Tá aqui, trabalho publicado. E aí nós vemos, né? O sistema te fala assim, ai, mas nós estamos evoluindo. Mas as doenças diziam outra coisa. Muitas pessoas falam para mim, nossa, mas antigamente vivia até 50 anos, hoje nós temos pessoas vivendo mais tempo. Não, é mentira, porque antigamente que você fala que as pessoas viviam 40, 50 anos, elas já estavam sendo envenenadas, né? Porque você pegar pessoas da época de 1700, 1600, viviam mais. Morriam com infecção, com coisas que aí não tinha o que fazer. Mas, naturalmente, os índios viviam muito mais, né? Então,
as doenças, nós estamos vivendo mais, então, como? Né? Nos últimos 50 anos, nós vivemos o maior avanço tecnológico da história. Né? Muitos aqui, eu acho que viveram isso, né? Que tem aí seus 40, 50 anos, 60 anos aqui, nós nunca tivemos um avanço tecnológico tão grande. E, ao mesmo tempo, nós tivemos aí os alimentos ultraprocessados, as ondas artificiais, sedentarismo, desconexão. Qual foi o resultado? De toda essa tecnologia que nós tivemos e tanto avanço, as doenças explodiram. Todas elas, a curva é ascendente. Todas elas. Não temos nenhuma que caiu. Qualidade de vida despencou com o aval das grandes indústrias, né? Isso aqui é um relatório que saiu, que é o câncer. É a maior epidemia que nós temos hoje, né? Ele é um sintoma de um ambiente tóxico, tanto interno quanto externo. Então, alguns dados nos Estados Unidos, tá bom? Em 1975, era 1 milhão de casos. No ano de 2000, 1 milhão e 300. 2020, 1 milhão e 800. E nós vamos agora, 2024, porque não fechou ainda, né, os dados, a projeção é de quase 2 milhões de casos só nos Estados Unidos. Ué, mas como que a indústria, né, a medicina se moderniza tanto e essa doença não para de crescer? E aí tem um dado importante que foi feito, né, agora. O tratamento dessa doença movimenta 123 bilhões de dólares, movimentou, desculpa, em 2018, representando 14,3% do mercado farmacêutico global. Isso foi uma análise apresentada por nada mais, nada menos que o The Journal of Clinical Oncology, ou seja, o Jornal de Oncologia Clínico, que mostrou que a quimioterapia contribui apenas com 2,1% de taxa de sobrevivência em 5 anos. 2,1%. É um dos tratamentos mais caros, é um dos tratamentos mais lucrativos da indústria. E uma taxa de sobrevivência de apenas 2,1%, no melhor caso, revelando que existe uma grande contraste entre lucratividade e real eficácia. Esse final de semana que eu palestrei num congresso, né, aqui em São Paulo, eu tive o prazer de palestrar junto com um médico oncologista, né, incrível. E tanta coisa que nós vimos, tanta coisa. Dr. Elias Pereira, né, um oncologista moderno, um médico que entende, né, e passou tanta coisa para nós, né, Dr. Elias é incrível e mostra cada coisa e os tratamentos que existem, né, fora essa medicina tradicional, aí, essa medicina química, com tantos resultados, né? Isso é incrível. Então, é uma pessoa que eu tenho muito apreço e muita admiração, Dr. Elias Pereira, né? Cara, incrível, um oncologista realmente que faz a diferença no mundo, né? E isso tudo que eu estou falando aqui saiu no Journal Clinical Oncology, né? Aí nós temos a diabetes, né? Programado para comer, o que você está programado para comer, você está te matando, né? Diabetes tipo 2, em 1980, 108 milhões de pessoas. Em 2000, 151 milhões de pessoas. Em 2020, 537 milhões de pessoas com diabetes. Em 2023, mais de 800 milhões de pessoas sofrem de diabetes tipo 2. Imagina quanto foi 2024. Né? Aqui parou em 2023. Então, enquanto essa indústria alimentícia fatura trilhões, a humanidade adoece em massa. Esses alimentos estão matando as pessoas, né? E aqui nós entramos com farinha, açúcar, né? Todos os industrializados. Olha o que está acontecendo com as pessoas. Simplesmente por comer, né, o que essa indústria coloca o marketing tão bonitinho na televisão. Né? E esses dados aqui dados pela OMS ainda, hein?
né? Market Match 2023. Triste. E nós temos uma das doenças que eu acho a mais difícil de lidar, né? O Alzheimer. Você lembra do mundo antes disso? Talvez um dia você não consiga mais. Olha as estimativas. 1990, 20 milhões. 2020, 55 milhões, mais do que dobrou. Projeção para 2030 são 78 milhões de pessoas. Eles projetam que até 2050 chegue a 139 milhões de pessoas com Alzheimer. Então, aumenta a exposição a essas toxinas, a radiação, ao estresse, à matéria, né? Estamos perdendo a memória antes mesmo de perceber que estamos sob o ataque. E o que mais chama atenção é a idade. Como eu falei, hoje nós estamos tendo casos de pessoas com 45 anos, 50 anos com Alzheimer. Pessoas que estão, né, que têm muito ainda na vida, mas que não conseguem mais estar na sociedade, não conseguem mais se relacionar, porque estão com uma doença degenerativa, né? Isso que nós temos que pensar. E isso tudo é por frequência, tá? De tudo isso que nós estamos falando, né? São dados Alzheimer's Disease International. Então, estou colocando aqui tudo dados, todas as fontes, né? Para que vocês saibam que os números são de fontes oficiais. Imagina fora, né? Porque muita gente não tem isso. Isso aqui são fontes oficiais de pessoas que vão no médico, né? Se pegarmos a população mundial aí, que nós temos milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza, né? Sendo largados, esse número seria muito maior, né? E também as suas emoções, né? Como estão as suas emoções? O que é que te faz sentir medo, sentir culpa, escassez? Muitas vezes essas emoções são alimentadas por estímulos externos, notícias negativas, publicidade manipuladora que vocês estão cansados de saber, relacionamentos desequilibrados. Então, qual é a chave, pessoal? Questione os estímulos antes de reagir a eles. Por que essa notícia foi criada? Qual é o objetivo dessa propaganda? Você realmente precisa se preocupar com isso? Eu vejo as pessoas muito reativas. Qualquer noticiazinha que sai, se desesperam e falam e publicam e compartilham. Elas nem viram se aquilo é verdade, não sabem nem o que está acontecendo, não sabem se é só uma narrativa. Estão com medo de algo que, né, o que tem de adorador de Apocalipse, porque o medo, a escassez, essas notícias ruins, elas dão muito engajamento, pessoal. Né? As pessoas gostam, nós somos treinados, nós fomos programados para sermos adoradores do Apocalipse, para adorarmos essas coisas, né? E eles sabem disso, então dá engajamento, dá like, dá curtida, dá compartilhamento, canal cresce, e jogam lá um monte de coisa. E você fica ali colhendo essas coisas, trazendo para dentro da sua vida, para sua casa, para sua família, sem consciência nenhuma, comprando tudo que estão te vendendo, um monte de historinha. Prestem atenção. É um despertar da consciência, você ter ciência das coisas. Substitua pensamentos negativos por positivos. Para de ficar comprando isso. Para de olhar, olhe com outros olhos agora. Sempre que sentir medo, culpa, pergunte para você, isto é real ou é uma programação que estão tentando colocar na minha vida para eu me sentir dessa forma? Isso tem a ver comigo? Não comprem tudo que põe na sua frente. Não aceitem, não coloquem na sua vida. Nós vimos ontem qual é o quarto nível do controle. Você. Você permite que essas energias entrem. Só você pode permitir.
Ah, mas eu estou dentro delas. Nós vamos ver amanhã como é que você vai fazer para minimizar aquilo que é incontrolável e potencializar e fazer coisas que estão no seu controle para o que é incontrolável e você diminua, não afete a sua frequência e você consiga sair da faixa. Esse é o segredo. É o que nós vamos ver amanhã. Hoje eu só estou te mostrando, né? Então agora você enxerga o jogo. Você está vendo agora o que estão fazendo com você. Você nunca mais vai olhar para a comida, vai olhar para o medicamento, vai olhar para as coisas com os mesmos olhos, com o protetor solar. Né? E olha, eu podia ficar a noite inteira aqui falando para vocês, hein? A noite inteira, né? Você já descobriu como o sistema age, que é de forma silenciosa, estratégica, você nem percebe, usando tecnologia, produto químico, emoções manipuladas, para manter todo mundo na faixa dos 200 Hz para baixo. Essa é a meta. Ai, mas por que eles fazem isso? Para manter o controle, para manter o poder, como nós vimos ontem. Como sempre foi. Nos Sumérios, na Babilônia, com o Império Romano, sempre foi assim. Só que antes eles usavam guerra, né? Porrada, escudo, lança, jogava, né, no Coliseu lá para os leões. Hoje é moderno, mas é a mesma coisa, é a versão moderna do Império Romano. Então você pode ver agora com clareza o que era antes invisível. Então agora você tem que estar pronto para sair dele. Quer dizer, pronto, você deve não, né? Essa é uma pergunta que eu tenho que te fazer. Se você está pronto, se você quer, porque o livre-arbítrio é de cada pessoa. Todos temos nosso livre-arbítrio. Você pode ver isso, tudo que eu falei aqui, e falar assim, não vou fazer nada. Tá tudo bem. Só que agora você vira conivente. Né? Agora você é conivente com o sistema. Porque você sabe, você não é mais ignorante. Você não está mais sendo enganado. Você não é mais trouxa. Você não é mais idiota. Agora você sabe. Aí é diferente. Então você está sendo conivente. Você está deixando que o sistema faça isso com você. Aí depois você não pode reclamar. Aí você não reclama depois. Ai, por que acontece na minha vida? Por que eu tenho depressão? Por que eu estou doente? Né? Por que o câncer me pegou? Por que eu vou ter? Por que eu estou com Alzheimer? Aí você não pode reclamar. Mas a minha parte é mostrar e te falar o que estão fazendo. Então, você tem o poder de poder sair. Todos nós temos, né? Essa é a verdade. Então, a virada, ela acontece quando você escolhe não vibrar mais no medo, na culpa, na escassez. Quando você decide agir em nome da sua saúde, ou da sua saúde física, mental, espiritual, financeira. Quando você age, o universo começa a responder. Por quê? Porque é a frequência da natureza. É a frequência do divino criador, é a frequência em que tudo que é feito para prosperar, não é feito para adoecer. E tudo se transforma quando você eleva a sua frequência. Quando você sai da faixa, nós dizemos, sai da faixa. Quando você sai dessa faixa vibracional, que é até 200 Hz, e você passa para a faixa superior, e não é que você vai ter que se tornar um santo, ou, nós vamos ver amanhã, você não fica mais suscetível a essa faixa. Todos temos condições de sair. Amanhã nós vamos ver como, mas todos temos. Esse é o poder que nos foi dado, é o poder da ação, é o poder do conhecimento, é o poder do livre-arbítrio. Esse é o poder que nós temos. Luz e trevas, eles não têm o poder sobre nós. Somos nós que damos o poder para a luz ou para as trevas agirem em nós. É nossa permissão. Quando nós permitimos, quando nós baixamos a nossa frequência,
nós abrimos as portas daquela faixa vibracional. É isso que acontece. Mas quem abriu as portas? Nós. O sistema tenta de qualquer jeito. Mas quem libera a entrada é você. Quem está comendo comida industrializada, alimento industrializado, é você. Quem está consumindo essas coisas? Você. Quem está ficando na tela mais de 8 horas por dia? Você. Quem é que não está fazendo atividade física? Você. Práticas elevadas? Práticas espirituais? Você. Então vamos mudar isso. Eu estou aqui para ajudar. A trazer conhecimento, a te ajudar em todos os processos. Não é à toa que eu lancei a escola. A escola Tocha nasceu disso, porque eu estava vendo que as pessoas precisavam de uma ajuda. Não só de curso, mas um lugar onde elas se sentissem acolhidas e direcionadas, com práticas, com ativações, com encontros, com local onde elas tivessem o conhecimento já pronto para elas. Porque também não adianta se entupir de conhecimento. Porque acaba não fazendo nada. Esse é o processo. E nós vamos ver como é que nós vamos fazer isso amanhã. Tá bom? Por quê? Porque nós somos os novos humanos. Essa é uma nova consciência que está emergindo. Não vai vir de fora, não vai vir de nave espacial. Os novos humanos somos nós. Que estamos despertando, que estamos trabalhando, que nascemos para mudar isso, para mudar, a mudança vem de dentro para fora. Nós somos os homens, as mulheres, que não apenas despertaram, porque não adianta só despertar, pessoal. Ah, eu despertei. Cara, o que você vai fazer com isso? Se você não agir, se você não tomar uma atitude. Nada. Vai acontecer nada. Zero. Porque nós conseguimos sair do medo, conseguimos sair da culpa, da escassez, eleva a nossa frequência. Esses novos humanos vivem na verdade. Eles estão nascendo. Eles estão agora desabrochando. Eles assumem o papel de co-criadores da realidade. Nós temos que co-criar, nós temos que ser o mundo. Eu falo isso tanto, falo nos meus alunos, nós temos que ser o mundo que nós desejamos. Ah, eu quero um mundo de justiça. Seja justo, irmão. Ah, eu quero um mundo onde só tem a verdade. Fale a verdade, seja a verdade. Ah, eu quero viver num mundo amoroso. Seja o amor. Seja o amor na sua casa, com seus filhos, com a sua mulher, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus amigos. Seja. Nós temos que ser. Ninguém vai vir aqui transformar isso. Não fica esperando extraterrestre vir aqui. Eles estão aqui para ajudar. A espiritualidade está para ajudar, mas o trabalho é nosso. Eles são os técnicos. Jogador em campo somos nós. Nós somos os jogadores. Se você não fizer nada, você vai estar de acordo com o sistema. Essa é a verdade. O despertar não é uma coisinha legal, uma coisinha que está é da hora, uma coisinha que está... Cara, você muda a sua vida. Olha quanto vocês já mudaram. Eu falei outro dia para os meus alunos. A gente tem um encontro toda segunda-feira no Zoom, né? Um encontro onde a gente fica, troca ideia. Eu perguntei para eles. Cara, olha para trás. Quem era você há 10 anos atrás? Quem era você há 5 anos atrás? Mudou? Nossa, Júnior, professor, mudou. Ah, nós temos que continuar mudando. Juntos, unidos. Que é muito mais fácil. É um ajudando o outro. Todos nós estamos na jornada. E todos nós temos que passar por um processo. Esses são os novos humanos, né? Que vão para a nova terra, que vai ser construída. E nós temos que já vibrar nisso e fazer acontecer, e parar de ficar sustentando essa indústria. Temos que cair na real, de uma vez por todas. Chega, né? Você não tem vontade de falar, chega. Ai, já, eu queria tanto, então chega. Para, olha para as coisas agora que você está consumindo, que você está passando no seu corpo, que você está colocando no seu filho. Olhe. Seja consciente, entenda, faça da melhor forma possível, olha as suas vibrações. É um conjunto de coisas que nós vamos ver amanhã
que dá para fazer, que é possível fazer e que estamos fazendo. Tem gente que já faz bastante. Eu demorei para passar pelo processo e estou ainda no processo, mas eu esse ano eu completo 20 anos nesse processo. Então eu não sou melhor que ninguém. Eu só estou mais tempo passando por isso, revendo, fazendo, voltando, errando, acertando, corrigindo meus erros, para poder ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Eu só faço isso. É ajuda. Enquanto eu estou no processo, também estou no processo. Né? Mas um pouco mais avançado, simplesmente porque eu tenho mais tempo. Só isso. Né? Então, a mudança ela não vai vir de fora. Esqueçam. Vai vir de dentro. Somos nós que devemos encerrar esse ciclo que foi colocado. Essa indústria que foi colocado. Isso que estão fazendo conosco. E nós temos o poder de fazer isso a partir do momento que nós temos consciência. A partir do momento que nós vamos nos unir. E a partir do momento que nós temos que agir. Não dá para ser conivente. Não dá para ser conivente. E ser saudável é muito mais barato do que você acredita. Você vai gastar muito também. Você está reclamando que você está na escassez, que o dinheiro está difícil. Cara, se ser saudável, você vai economizar no supermercado. Você vai economizar nos remédios. Você vai economizar nos creminhos que você está passando aí de 200, 300, 100 reais de creminho no seu corpo. Você vai viver mais feliz e mais barato do que você imagina. Sendo extremamente saudável. É simples. Talvez não seja fácil, porque nós somos condicionados a muita coisa. Mas a hora que nós temos o entendimento, a gente consegue ter a coragem e a força para mudar. Não é? Muitos querem a mudança, mas poucos têm a coragem de ser a mudança. Tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para despertar. Você tem que ter coragem para expandir a sua consciência e você tem que ter coragem para sair. E não é a coragem que você vai matar um leão ou que você tem que enfrentar alguém. Não. É coragem de você mesmo, das suas crenças, daquilo que você acredita, do comodismo, né, do conformismo, da praticidade. É uma palavra linda que eles colocam, né? Isso aqui é tão prático. Tira, coloca no micro-ondas, em 2 minutos você tem uma refeição maravilhosa. Não. Mudança. Então, amanhã, próximo capítulo, você vai descobrir como elevar a sua frequência, como blindar, como despertar para a sua natureza. Nós vamos ver o que nós podemos fazer, o que dá para ser feito, porque nós vivemos ainda aqui, mas dá para fazer. E eu vou mostrar para vocês mudanças que tem que ter. É um novo estilo de vida. Não é uma dieta que você faz, 30 dias, emagrece e depois volta tudo. Você voltou. Não, é um estilo de vida. Você tem que mudar a sua vida com consciência. E nós vamos ver amanhã, tá bom? A nova humanidade já começou. Os novos humanos estão aqui, já. Somos nós. Depende agora de encararmos isso e ir para frente, né? Para vibrar nessa vibração, caminhar com propósito, escolher consciência. Prova viva de que é possível. Nós somos a prova viva. Então, vamos para o sorteio, né? Antes que eu termine aqui. Amanhã eu vou... Amanhã tem um super presente que eu vou sortear entre aqueles que fizeram aquele ingresso virtual amanhã. Hoje, né? Nós temos agora... Tá vendo esse post, essa arte que tá aqui? Eu vou colocar agora no Instagram, daqui a 5 minutos, quando eu terminar aqui. E eu quero que vocês coloquem um comentário. O que vocês acharam desse episódio 2? É importante nós termos esse feedback de vocês. É muito importante para ver o nosso trabalho, ver o que nós fizemos, ver o que causou em vocês. Então, coloque o seu comentário aí, o seu insight, o que trouxe essas explicações para você, como é que afetou esse episódio 2. E entre todos os comentários no Instagram, nós vamos fazer um sorteio que vai ganhar um livro meu, Expansão da Consciência, uma dedicatória, autografado, vou enviar para sua casa. E ontem nós fizemos isso, nós tivemos, sei lá, acho que mais de 500, 600 comentários.
E nós sorteamos, né? Tem uma plataforma que você coloca no próprio, né, Instagram e sorteia, né? Um ganhador. Ontem ele foi o Ricardo Itikawa. Então, Ricardo Itikawa ganhou o meu livro autografado. Ricardo, parabéns, né? Obrigado pelo seu comentário. Então, a minha equipe vai mandar, aí vai entrar em contato com você pelo direct, vai pegar os seus dados e eu vou enviar para você, né, um livro meu autografado com dedicatória. Então, Ricardo Itikawa, parabéns. E eu disse para vocês que eu teria um presente meu para vocês. Então, isso aqui é um presente para todos vocês. Então, na escola, toda quinta-feira, às 7h45 da... Opa! Tem até olhar aqui para ver se não... Toda quinta-feira, na escola, às 7h45 da manhã, nós temos o que nós chamamos de ativação energética semanal. É ao vivo, comigo, nós fazemos uma meditação, e nessa meditação guiada por mim ao vivo, eu tenho ali uma oração sobre a energia que rege a semana, eu tenho umas palavras e tudo isso em meditação guiada. A coisa mais incrível, é uma experiência muito, muito de elevação de frequência. Então, como nós estamos falando em frequência, né? E falamos tanta coisa hoje de frequência baixa, né, pessoal? Nossa Senhora, mas tem que falar, né? Tem jeito. E eu sei que, né, não é tão fácil, né? Que às vezes as pessoas saem assim, ai, falou tanta coisa ruim, mas não é coisa ruim, é coisa que acontece, nós temos que saber, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero dar um presente para você. Então, eu quero amanhã que você participe da nossa ativação. Essa é uma ativação só dos alunos, só que amanhã eu vou abrir essa sessão para você participar ao vivo às 7h45 junto comigo, com uma meditação guiada, com algumas palavras. Você vai gostar. E você vai ver, sentir na pele como vai ser o seu dia depois dessa meditação. Você já vai sentir na hora. Então, às 7h45, amanhã, às 7h da manhã, eu tenho que programar tudo, eu vou disparar nos grupos do WhatsApp, que todos aqui estão. Se você não está, você entra no grupo, que é onde eu vou mandar o e-book, né, dos rótulos, lembra que eu falei? Tem outros materiais que eu vou mandar, tem informações da escola. Eu vou colocar amanhã, às 7h da manhã, o link para vocês poderem acessar, porque é numa plataforma fechada, é no YouTube, um canal exclusivo dos alunos, fechado, mas eu vou dar um acesso para você amanhã, para você fazer ao vivo, às 7h45. É uns 20 minutos, que tem uma introdução, aí a gente entra numa meditação guiada, com oração, com música, é incrível, por uns 10, 12 minutos, depois tem encerramento. Então vai ser em torno de 20 minutos, tá bom? Mas vai fazer uma diferença no seu dia incrível. Eu quero que você tenha essa experiência, então é um presente que eu estou dando para vocês. Então, fiquem atentos. Às 7h da manhã, eu vou colocar o link para vocês poderem estar comigo e com todos os alunos que participam ao vivo. Depois, os alunos têm gravado, né? Alguns deles não conseguem ser às 7h45, mas eles assistem. Tudo que é feito ao vivo na escola é gravado, para que o aluno que não possa ter ao vivo, ele possa fazer. Então, eles repetem, né, essa meditação durante a semana ou qualquer outra hora do dia, porque eles têm acesso a tudo. Tá bom? E você vai ter o acesso ao vivo. Ah, é uma energia incrível, vocês vão adorar. Então é um presente para você, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a gente... Opa! Aí, voltamos. E aí, pessoal, como é que foi? Né? Tudo bem? Tudo, como é que estão aí, né? Depois de um episódio desse, né? Incrível. Vocês veem como frequências aí vocês nem sabem. Ai, comida tem frequência. Ai, alimento tem frequência. Pois é. Vocês veem como é que eles fazem? Você nem sabe disso. E você cai na historinha deles, né? No marketing da televisão. Coisa mais linda, seu filho está consumindo suquinho de caixinha, achando que é suco natural. Ali, aquela caixinha do seu filho, quase metade daquela caixinha é açúcar. Você sabia disso? Sabe aquele suco não tem nada lá dentro? Aquela imagem que eles colocam fora, né? Você vê a uva, você vê a laranja.
É mentira, viu? Porque eles estão te enganando, né? É sabor laranja. Não é laranja, é sabor laranja. É a diferença incrível entre isso. E muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas. Então, agora nós temos que ficar atentos, tá bom? Mas amanhã nós vamos falar sobre isso. Amanhã nós vamos falar como nós podemos fazer isso, vivendo ainda dentro de uma, né, de uma sociedade, vivendo ainda dentro dessas ondas. Mas tem coisas que a gente pode fazer, viu? Tem coisas que podem ser feitas para ajudar você a sair dessa faixa vibracional. Se você fizer, vai sair. Então, não percam o episódio de amanhã. E peço a ajuda de vocês. Tem o link aqui, compartilhem esse episódio 2 com aquela pessoa que você compartilhou um. Compartilhe o 1 e o 2, se você gostou. Se você fala, pô, o cara tem que assistir, irmão. Nossa, isso aqui ele precisa assistir. Ajude essas pessoas também. Ajude a gente a aumentar a nossa egrégora, a levar mais informação. Olha quanta gente não tem essa informação. Quanta gente está envenenando a sua família, se envenenando. Temos que parar com esse negócio, com esse ciclo, e só vai parar se a gente tiver conhecimento, informação, alguém falando. Esse é o meu papel, o papel de muitos outros, não sou só eu. Esse congresso nesse final de semana, o congresso da Ana Maria Ulisses, foi maravilhoso. Nós tivemos a doutora Josiane, nossa senhora, falando tudo, uma médica, Josiane Barros, nós tivemos o doutor Elias Pereira falando, nós tivemos Walter Trebes, nós tivemos, olha, é um monte de gente falando muita coisa, falando de frequência, falando de glândula pineal, falando de câncer, falando de, né, doutora Josiane, colocando a medicina, a fisioterapia, os movimentos dentro de um contexto, explicando como funciona a energia do corpo de acordo com a sua postura. Cara, é incrível, mas são informações, então tem muito trabalho sendo feito. Esses eventos, os retiros, são importantíssimos. Então nós temos que estar unidos fazendo isso. Sozinhos, não somos nada. Sozinho, nada. Juntos, nós somos muito, muito fortes. Então ajudem, compartilhem, para que amanhã a gente tenha mais pessoas ainda aqui com a gente, para que possam saber como é que vai fazer, de que forma vai fazer. Tá bom? Então, muito, muito prazer, muito obrigado pelos comentários. Não esqueçam, agora lá no Instagram, para aquele post, comentem o que você achou desse episódio 2. Tá bom? Para você concorrer. Amanhã eu falo quem ganhou esse, né, mais um livro dos melhores, dos comentários de hoje, né? Não é o melhor comentário, é o sistema próprio do Instagram que pega ali e faz né, o sorteio. Tá bom? Então, cara, muito, 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 ó, você vê? Olha isso. Né? Estão vigiando a gente em tudo, né? Vocês percebem isso? Né? Então amanhã nós vamos falar de tudo. Eu vou dar umas dicas para quem trabalha no computador, que eu vi aqui, né? Porque eu também trabalho bastante no computador, então tem uma proteção de tela que você pode pôr, né? Então tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Para que possa nos ajudar. Tá bom? Isso nós vamos ver amanhã. Amanhã vai ser um dia muito especial. Muito especial. Ontem nós vimos quem está por trás. Hoje nós vimos por quê. Como fazem. De que forma fazem. E amanhã, como nós podemos nos libertar desta prisão invisível que depende apenas de nós. Está em nossas mãos. Basta apenas sabermos, termos o conhecimento e agirmos. Porque senão não adianta nada, né? Aí tudo bem, fica do jeito que tá. Tá bom, pessoal? Então, muito, muito obrigado pela noite de hoje. Obrigado pela oportunidade de estar levando esse conhecimento para vocês, em agradecimento, né, meu e da minha equipe, que trabalhamos muito para levar produto, conhecimento, assim, conteúdos com qualidade para vocês. E nós nos vemos amanhã, às 8 horas, em ponto, para o terceiro e último episódio. Ah, mentira!
Amanhã nós vamos nos ver às 7h45 da manhã. Afinal, nós vamos fazer uma meditação amanhã, guiada por mim, ao vivo, às 7h45. Então, fique esperto nos grupos do WhatsApp que nós temos aqui, né? É um grupo criado somente para esse evento. E se você não se inscreveu ainda no grupo do WhatsApp, tem aqui na descrição o link. Entra e participe do grupo. Tá aqui lá amanhã, às 7h da manhã, eu estou enviando o link para 7h45 você estar ao vivo comigo aqui para a gente fazer a meditação semanal que eu faço com os meus alunos e você é o nosso convidado de honra amanhã. Uma boa noite e nos vemos amanhã às 7h45. Tchau, pessoal.